Então, uma vez um menininho de mais ou menos uns 2 anos tava sentado no quarto dele, mexendo no telefone. E aí ele começou a ouvir, tipo, uma batida na porta dele. E um som que parecia a mãe dele gritando, tipo, pedindo ajuda. Só que como ele tava com fone de ouvido e jogando o jogo, ele falou, não deve ser nada. E continuou jogando. Tempo depois ele foi dormir. E quando ele tava pegando no sono, ele ouviu de novo. Só que dessa vez ele percebeu que era a mãe dele de fato gritando e arranhando com a unha na porta, pedindo socorro e ajuda. E ele ficou tipo... Só que o que deu mais medo nele não foi o fato da mãe dele estar gritando e arranhando a porta. O que deu mais medo nele foi o fato de que ele tinha matado a mãe no dia anterior. Bom, a neta e o avô moravam na mesma casa. Eles moravam sozinhos. Um certo dia, o avô estava sentado na frente da casa, numa rede, bem tranquilo, dando uma descansada. Do nada, ele escutou a voz da esposa dele o chamando. Só que a esposa dele já havia falecido há muito tempo. Ele achou muito estranho, mas ele saiu, se levantou e foi atrás da voz. Chegando lá, não tinha nada. E logo então ele escutou um barulho de uma barra de ferro caindo. E quando ele foi ver, a barra de ferro caiu exatamente em cima de onde ele estava. E se ele estivesse lá, provavelmente ele teria morrido. Gente, vou contar mais uma história de seguidora, dessa vez é a Agatha. Essa história chegou por mensagem na rede aqui do lado, então se você tem alguma história assustadora, bizarra, divertida, diferente, me manda lá porque ela pode ser selecionada e virar vídeo aqui. A Agatha contou que quando ela era criança, ela e a mãe dela sempre saíam e iam se despedir do pai dela quando ele saía pro trabalho. Todo dia elas faziam isso, ficavam uns minutinhos lá no portão dando tchau pra ele, conversando, essas coisas. E era religioso, elas faziam isso todo dia. Até que um dia a Agatha teve uma sensação de que ela não devia ir e ela preferiu ficar vendo desenho em casa. A mãe dela achou estranho, mas falou, tá, tudo bem, fica aí. E aí, enquanto a mãe dela estava conversando no portão com o pai dela, se despedindo e tratando das coisas do dia que eles tinham para resolver, uma van perdeu o controle e veio em cima dos dois. E eles só tiveram tempo de sair dali correndo para não morrer atingidos. Só que o que acontece? A van bateu exatamente no local do muro onde a Agatha sempre ficava parada para dar tchau pro pai dela. Ou seja, se ela tivesse ido, ela ia ter sido atingida. Tá, isso aqui é bizarro. Uma menina tinha acabado de sair de uma festa e decidiu pegar o Uber, né, pra voltar pra casa. Enfim, ela abre o aplicativo do Uber e o primeiro Uber que aparece lá é um Uber de 5 estrelas. E ela achou muito estranho logo de primeira ver um Uber de 5 estrelas. Ela pediu normal e compartilhou a localização com os pais dela. E quando o carro chegou, ela achou meio estranho porque, tipo, não sei, ela não entendeu por que tinha 5 estrelas no Uber se nem era tudo aquilo ali. E o carro nem era tão chique, o motorista também nem era tão assim, e afins, né? Então ela já entra no Uber com medo, já que ela achou que nada ia acontecer. E quando tava no meio do caminho, ele para o carro, olha pra ela e fala assim, você tem que me dar 5 estrelas agora. Só que ela não queria dar 5 estrelas pra ele, porque ela nem tinha chegado na casa dela ainda, então não tinha por que dar 5 estrelas pra ela. E também ele nem era tão bom assim. Então ela falou que não ia dar pra ele. Ele se estressou com ela e deu um tapa nela, e ela ficou com medo e decidiu sair do carro e correr. No entanto, na hora que ela tá correndo, ele vai lá e atropela ela. Logo em seguida ele amarra ela numa corda, só que ela não tinha morrido ainda, e foge. Os pais dela, preocupados, ligam pra polícia e mandam ver o que aconteceu. Enfim, a polícia encontrou ela e ela confessa tudo o que aconteceu. Eles encontraram o Uber e prenderam ele. A questão é, nunca negue 5 estrelas pro Uber. Um menino tá dormindo na sua cama numa noite normal, quando ele escuta passos do lado de fora da porta do seu quarto. Ele decide abrir um pouquinho o olho pra ver o que tá acontecendo. E a porta vai abrindo devagar. E quem entra é um assassino, carregando os corpos dos pais do menino. E depois de colocarem os pais numa cadeira que tinha no quarto dele, o cara escreve com sangue na parede. E então ele se esconde debaixo da cama do menino. E o menino já começa a ficar muito assustado. Ele não tá conseguindo ler o que tá escrito na parede. E ele sabe que o homem tá debaixo da cama dele. E como toda criança, ele finge que tá dormindo durante todo o acontecimento. E ele fica lá, parado, só ouvindo as respirações do cara debaixo da cama dele. Uma hora passa e os olhos dele assim se acostumando com a escuridão do quarto. Ele vai tentando ler palavra por palavra, com muita dificuldade até que ele consegue ler a frase inteira. Eu sei que você tá acordado. E ele consegue sentir alguma coisa se mexendo debaixo da cama dele. Tinha um garoto que tinha um tipo sexto sentido. Ele conseguia ver a aura das pessoas. E pela cor da aura, ele conseguia saber se aquela pessoa ia viver muito tempo ou se ia morrer cedo, como ia morrer. Pessoas com aura verde costumavam ter uma vida longa. Pessoas de aura amarela ou laranja costumavam sofrer acidentes e não ter tanto tempo assim de vida. Mas as pessoas de aura vermelha costumavam ser assassinadas ou cometer suicídio. Então no primeiro dia de aula, esse menino sempre chegava cedo para ver os colegas de classe entrando e ver a aura de cada um.
E aí, no primeiro dia de aula, ele estava lá sentado esperando até que o primeiro menino entrou. E o primeiro menino tinha a aura completamente vermelha. Ele viu e pensou, pô, coitado, tá ferrado. Mas aí entrou o segundo menino e ele também tinha. E a terceira menina, e a quarta pessoa, e a quinta. Ele foi ficando apavorado, e aí quando ele olhou pro reflexo dele na janela, ele viu que ele também estava com a aura vermelha. Nesse momento, o professor entrou na sala, olhou para a classe inteira, deu um sorriso e trancou a porta. Bom, eram duas irmãs, e uma das duas decidiu abrir uma lojinha de roupas. Ela tinha conseguido um ótimo preço, era um cômodo super antigo, mas ela estava muito feliz porque finalmente eu consegui abrir essa lojinha física. Então, um dia antes da inauguração, ela passou o dia inteirinho na loja, ajeitando tudo, arrumando tudo, e ela não chegava em casa por nada. O tempo foi passando e a irmã dela começou a achar estranho, porque ela só não chegava em casa. Foi dando 10, 11 horas e nada. Então ela decidiu ir até a lojinha atrás da irmã. Chegando lá, tava tudo muito escuro, tava um breu. E ela começou a procurar a irmã dela no escuro mesmo e foi tocando em várias coisas assim. Até que ela encontrou a irmã dela encolhida num canto, se tremendo e chorando. E aí ela falou, uai, o que você tá fazendo aí? Eu tive que vir me baseando nos manequins, tocando nos manequins pra chegar até você, porque tá tudo muito escuro. Então a irmã dela olhou pra cara dela e falou, aquilo que você tocou não são manequins. Há muito tempo atrás, num bairro de uma cidade pequena, moravam 5 crianças. Alice, de 12, Pedro, de 11, a irmã de Alice, de 9, Rafael, de 13 e, por fim, Marina, com 12. Toda noite eles brincavam na frente da casa da Dona Joana, como eles diziam, uma velha chata, que sempre reclamava do barulho que eles faziam. Até que um dia eles foram obrigados a brincar lá mais pro fundo do bairro. Na noite do dia 2 de dezembro, todas as casas do bairro estavam decoradas com coisas de Natal. Só que só uma dessas casas não tava. Uma casa velha e feia, verde, com um quintal pequeno, que já tinha sido esquecida há muito tempo. E a bola do Pedro caiu exatamente no quintal dessa casa. E aí, com muita coragem, ele foi até lá para pegar a bola de volta. Ele viu um monte de móveis velhos, mas nada da bola. Quando ele olha para cima, ele vê a sua bola quicando na escada. E ele, muito assustado, sai correndo dali. Parte 2. Então Pedro sai da casa gritando e correndo de medo. E a Alice, toda assustada, pergunta, o que foi? E o menino tá todo tremendo, tentando falar, minha bola. E a Alice, toda sem paciência, fala, o que tem sua bola, seu medroso? Ele tenta falar, mas ele tá com tanto medo que ele só sai correndo, gritando. E os amigos dele, sem entender nada, decidiram entrar na casa. A casa de número 769, com a casa toda bonita e elegante. Eles entram e vem uma moça, que fala, olá crianças, seu amigo Pedro deixou a bola cair aqui. E a Marina diz, desculpa senhora, nós vamos entregar para ele. E ela fala, não, agora ela é minha. E com muita força ela pega e estoura a bola, fazendo com que todas as crianças saíssem correndo de medo. Só que elas não saíram de dentro da casa. Um tempo depois sai no jornal, que foi encontrado o corpo de 4 crianças, na casa de número 769. Com os seus cérebros esmagados no chão da casa, e ainda não tem suspeitos. Eu só quero ver vocês dormirem à noite, tá? Em 2019, uma senhora tava sentada na sala dela assistindo televisão, e ela tava de frente uma janela que dava direto pro quintal. Aí ela começou a ver uma movimentação no quintal, então ela decidiu ir até a janela pra ver o que tava acontecendo. Quando ela chega na janela, ela vê um homem muito alto, mas porque tava escuro, ela não conseguia ver o rosto, enfim. Ela achou muito estranho ele estar olhando pra ela, então ela decidiu ligar pra polícia. E aí a polícia chegou e ela encontrou a porta da frente aberta, e quando chegou lá, a velhinha ainda estava olhando pra janela. Aí ela falou que assim que ela pegou o telefone pra ligar pra polícia, o homem desapareceu. Então a polícia começou a procurar pra ver se ela achava alguma pista de quem estaria ali. E a única pista que eles conseguiram encontrar era uma pegada que era muito maior do que a senhora, no tapete atrás dela. E aí foi aí que eles notaram, ele não tava no quintal. Ele tava atrás dela e ela tava vendo o reflexo dele na janela. Ele tava na sala com ela. Se inscreva no meu canal no YouTube, que é o Vitor Gerg. Durante a recepção de um casamento de um jovem casal, os convidados decidiram brincar de esconde-esconde. Então decidiram que o noivo ia contar. E ele achou todo mundo, menos a sua noiva. Passou um tempo e ele ficou meio bravo e desistiu. Ele não estava mais achando aquilo engraçado. Então passaram-se semanas, e ele achou que ela tinha segundas intenções e decidiu seguir a sua própria vida. Poucos anos depois disso, uma faxineira tirava pó de uma velha arca, que estava no sótão do edifício que tinha acontecido a recepção do casamento. E por curiosidade ela decidiu abrir. Dentro tinha o corpo da noiva apodrecido.
e aparentemente ela tinha sido trancada no lugar onde ela tinha se escondido. Não sabiam se ela tinha morrido sufocada ou de fome, mas o rosto dela estava congelado numa expressão como se ela estivesse gritando, e tinha arranhões no interior da arca. Ela tentou voltar pro homem que a amava, e até hoje ela procura ele.